Graças e paz, irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, mesmo assentados, como estamos na carta de Paulo aos Gálatas, como nós sempre fazemos no segundo domingo. E nós vamos ler hoje o capítulo de número 5 até o versículo número 12. Gálatas, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos orar? Santo Deus, Todo-Poderoso, Senhor, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor, meu Deus, em toda a sua sabedoria, não nos deixou andar conforme as nossas próprias paixões, não nos permitiu andar conforme a nossa própria imaginação, mas o Senhor registrou a Tua vontade, de forma que temos em nossas mãos a orientação correta de como a igreja do Senhor deve andar, de como a religião verdadeira deve se expressar. E por mais que nós tenhamos dificuldades em aceitar ou entender determinados conceitos, nosso amor pelo Senhor, nossa sensação de obediência, de submissão, nossa certeza da grandeza do Senhor nos faz rebaixar a nossa cabeça e ser conquistados novamente por Ti. E é por isso, Senhor, que com a Tua palavra aberta nesse instante, Senhor, nós rogamos que o Espírito Santo de Deus quebre o nosso coração, que o Senhor rompa nossas barreiras de justificativas, que o Senhor estraçalhe, Senhor, os muros que nós levantamos para proteger a nós mesmos, que o Senhor nos humilhe hoje à noite, para que o Senhor seja glorificado, que Sua voz seja estrondosamente ouvida e que Teus servos assustados a obedeçam, para a glória e engrandecimento do Teu nome é que nós te rogamos isso. Amém. Irmãos, escuto várias vezes, já escutei isso no passado e isso não é novidade agora, de que determinadas doutrinas não deveriam ser pregadas na igreja porque elas são perigosas. Que determinadas doutrinas geram ou revolta, ou geram incompreensão, ou geram insatisfação, ou de alguma maneira pode levar à licenciosidade, pode levar os crentes a pecar, pode desintegrar uma igreja, pode desmanchar uma igreja. As pessoas que geralmente aconselham que se deve ter cuidado com determinadas doutrinas, é porque elas não entendem que elas não são mais sábias que o Senhor da igreja, e que se o Senhor da igreja deixou nas Escrituras determinadas doutrinas para serem ensinadas, elas são melhor para a igreja e não as instruções que homens podem dar. De forma que, por mais difícil que determinadas doutrinas sejam, e por mais deturpáveis que elas possam ser, a melhor coisa que nós podemos fazer
é buscar na igreja santa do Senhor a verdade de Cristo, para que nós possamos ser iluminados. E isso diz respeito também à maneira como nós lidamos com a religião, porque muitos hoje se levantam no que diz respeito à religião, dizendo que Deus não prega a religião, que minha religião é Cristo. Na verdade, sua religião é o seu coração, que você criou de um Cristo falso, para seguir os seus próprios interesses. Porque a Bíblia nos fala que existem duas religiões, uma falsa e uma verdadeira, e que quando nós queremos seguir uma religião que não é a de Cristo, nós seguimos a nossa, a falsa. E o que o apóstolo tenta nos mostrar, meus irmãos, aqui, é que é muito simples distorcermos determinadas doutrinas e transformarmos a religião verdadeira em uma religião falsa. E que é muito fácil os nossos corações desmontarem doutrinas belíssimas de liberdade, de bênção para a igreja, e transformarmos em doutrinas perniciosas, capazes de destruir uma igreja, pelo simples fato que por causa do nosso coração, nós transformamos a religião verdadeira numa religião falsa. Era isso que os judaizantes estavam fazendo. Eles estavam transformando a igreja de Cristo numa sinagoga de Satanás. E o que Paulo está fazendo aqui nessa carta aos Gálatas é exortando os irmãos. Uma carta extremamente dura. Não tem em nenhum momento elogio para essa igreja. O tempo todo é pancada, desde a primeira palavra. O apóstolo Paulo disse que eles se desviaram rápido demais. Uma igreja nova, menos de 5 anos de organizada, já estava enveredando por caminhos tortos. E nesse desvio, Paulo começa a mostrar que o grande problema deles é que eles estavam interpretando de maneira equivocada as Escrituras, estavam inclusive interpretando de maneira equivocada os ensinos do apóstolo Paulo, e aplicando isso dentro da igreja, transformando a graça de Cristo em algo que era, na verdade, seguir leis de homens. E como consequência disso, Paulo gasta agora 4 capítulos para mostrar que a nossa salvação é pela graça, mediante a fé, e que não é exigido de nós nada, absolutamente nada além disso para a nossa salvação. Não existe nenhuma outra regra, não existe nenhum outro formato, não existe nenhuma norma religiosa, nenhum preceito religioso, nenhum formato religioso que possa acrescentar alguma exigência à nossa salvação. Somos salvos pela graça, mediante a fé. É assim que nós somos salvos. Quando chega agora no capítulo de número 5, Paulo começa a nos mostrar o perigo da doutrina legalista dentro da igreja, agora de maneira mais prática. Ele veio discorrendo, trazendo muita base doutrinária, muita base teológica, inclusive usando alegorias, que nós vimos isso no mês passado. Mas agora ele começa a nos mostrar, num contraste muito claro, que existem 2 grupos de pessoas dentro da igreja da Galácia. E que esses 2 grupos de pessoas estavam em conflito, mas que um estava certo e o outro estava errado. Que um grupo seguia a religião verdadeira, o outro grupo seguia uma religião falsa. E de acordo agora, a partir do capítulo 5, ele vai explorar e apresentar à igreja exatamente como eles deveriam olhar para essas crenças, para essas doutrinas que estavam sendo ensinadas dentro da igreja, e discernir de qual parte eles eram integrantes. E é com base nisso, meus irmãos, a partir do versículo 1 até o versículo 12, que eu gostaria de olhar com os irmãos para esse texto e procurarmos saber como saber se eu faço parte da religião verdadeira. Como eu posso saber se eu faço parte da religião verdadeira? Em primeiro lugar, versículos de 1 a 6, Paulo nos diz: eu saberei pelas minhas crenças aquilo que eu creio. Paulo já começa logo de cara, no versículo de número 1, com uma afirmação veemente. Ele começa com uma coisa bem simples para nós, mas que na verdade tem um peso teológico enorme. Ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Paulo já chega agora e começa a fazer uma comparação entre o caráter da lei e a obra de Cristo. E quando ele faz essa comparação, ele diz que o que está havendo aqui era uma distinção entre liberdade e escravidão. É esse o grande princípio. Paulo diz que a diferença toda está entre ser livre e ser um escravo.
E por isso mesmo, a primeira afirmação dele logo de cara é de que Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo nos garantiu liberdade. E Ele nos libertou para que nós pudéssemos experimentar a liberdade. Então vejam, a liberdade não é um conceito, a liberdade é uma maneira de viver, uma forma de viver. É viver conforme aquilo para o qual Cristo nos conquistou. Cristo nos libertou para que nós fôssemos livres e pudéssemos experimentar, vivenciar essa liberdade. Mas de repente, meus irmãos, eu preciso lembrar aos irmãos que essa libertação que o apóstolo Paulo está tratando aqui no capítulo 5, não é necessariamente a libertação do pecado que nós poderíamos pensar na obra de Cristo. Porque de alguma maneira nós somos libertos do poder do pecado, mas o pecado ainda habita em nós. E os nossos corações, por serem pecaminosos, ainda nos arrastam constantemente para o mal. De forma que nós somos insistentemente pelas Escrituras conduzidos a uma santificação, que é uma mortificação do nosso corpo, para que o sangue de Jesus Cristo nos purificando, o Espírito Santo nos conduza a nos parecermos cada vez mais com Cristo. Mas o pecado está em nós. O que Paulo está trazendo aqui não é necessariamente uma liberdade do pecado, porque isso a obra de Cristo ainda vai concretizar-se quando Cristo voltar. Mas ele fala de uma obra de liberdade da consciência. O que Paulo está trazendo agora, meus queridos, é que eu não preciso mais escravizar a minha consciência buscando regras e normas para me sentir salvo ou para me achar salvo. Que não existe nas Escrituras mais nenhum tipo de norma para que eu deva executar e assim ser salvo. Paulo diz, Ele nos libertou, de forma que nossa consciência agora está completamente livre. Nossa consciência está livre. É por isso que Paulo conclama a igreja no versículo de número 1. Olha o que ele pede à igreja: permanecei, pois, firmes. Como ele está dizendo isso? Notem, olha a imagem que ele está trazendo. Ele está dizendo que tem um grupo de escravos que foram alforriados, que foram libertados e que agora tem que lutar para não voltar a ser escravos. Eles permaneçam firmes nessa liberdade, mantenham-se firmes nessa liberdade. Mas qual é o oposto dessa liberdade? Ele diz, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Os ímpios estão debaixo de um jugo de pecado, os judeus debaixo de um jugo de escravidão, os crentes debaixo da liberdade com a qual Cristo nos comprou. Paulo diz, existe um contraste enorme. E o que os judeus estão tentando trazer para vocês, igreja da Galácia, é retornar a vocês um jugo. E isso aqui é fantástico, porque a palavra jugo, na verdade, é uma canga. Canga que era colocada nas costas de um boi. Por exemplo, a expressão jugo desigual, que a Bíblia diz que nós crentes não deveríamos ter com descrentes, é um jugo dividido por 2 bois. Ele está dizendo que o que acontece é que a pregação, a doutrina daqueles homens tornavam os crentes novamente escravos, colocava no pescoço deles de novo um jugo, uma canga, e os fazia novamente servos de algo ao qual Deus já os tinha libertado. Como assim? O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer, meus irmãos, que o jugo de Cristo, que o próprio Jesus Cristo nos advertiu lá no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, carregados muito, com muita carga, com muito peso. Eles, esses que estão sobrecarregados, tentando arrastar a sua própria salvação, tentando conquistar a sua própria salvação, se esforçando muito para ser salvo. Eles, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim.
e eu vos aliviarei. Aliviar é: eu vou tirar uma carga de cima de vocês, eu vou descarregar vocês. E ele diz: então tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, eu boto uma outra carga em cima de vocês, mas não se preocupe, a carga que eu coloco sobre vocês é diferente. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diz: vocês nem vão sentir, eu estou libertando vocês. Quando Cristo nos coloca isso, Paulo diz: vocês não podem voltar a abandonar o jugo de Cristo, esse jugo leve, da liberdade que Ele nos comprou, e pegar esse peso que vocês vinham carregando, de tentar salvar-se pelas suas próprias mãos, e jogar sobre si uma série de regras religiosas, numa tentativa louca de conseguir a salvação pelo próprio esforço. Ele diz: isso é estupidez. É por isso mesmo que ele chega agora e dá uma ordem direta, aí no versículo de número 2. Ele diz: Cristo vos libertou, permaneçam firmes. Versículo 2 ele diz: eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ah, Paulo está exagerando. Paulo pode estar exagerando, porque é uma bobagem. O que é uma circuncisão? Uma operação de fimose. Uma bobagem. Cortar uma pelezinha que não serve para nada. Na verdade é até um ato higiênico. Qual é o problema nisso? Em fazer uma coisa tão boba? Por que eu devo me preocupar com determinadas práticas pequenas que as igrejas têm, para que os crentes se sintam mais salvos, mais úteis, ou coisas do tipo? Por que eu deveria me preocupar com coisas tão miúdas? Paulo diz: não é uma questão miúda, não é uma questão pequena, não é uma questão secundária, pelo contrário. Paulo diz: a circuncisão que está sendo trazida para dentro da igreja é algo tão importante, mas tão importante, que anula a obra de Cristo. Paulo diz: se vocês decidirem ser circuncidados, se vocês decidirem se tornar judeus, para então se tornar cristãos, o que vocês estão fazendo na verdade é anulando a Cristo, porque tudo o que Cristo fez não serve para nada para vocês. Irmãos, isso aqui é duríssimo que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo está, em outras palavras, dizendo que é mais do que simplesmente um símbolo. É algo teológico profundo que a igreja deveria observar. Quando a igreja de Cristo começa a procurar regrinhas e normas para definir quem é salvo, que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro, eu vou para o céu. Se eu andar conforme determinadas regras, eu vou para o céu. O apóstolo Paulo disse: você está deixando a obra de Cristo de lado para se agarrar a essas coisas. Eu vou dizer uma frase para vocês agora que provavelmente vocês já ouviram. Em muitos evangelismos eu já ouvi essa frase, de as pessoas perguntarem o que é que precisa para ser salvo, e a pessoa dizer: creia no Senhor e obedeça a sua palavra. A minha pergunta é: onde está na Bíblia essa instrução? Porque quando o carcereiro de Filipos disse: o que devo eu fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo disse: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele não disse: comece a fazer a sua parte que Deus vai te ajudar. Comece a obedecer para ir para o céu. Porque a obediência, meus irmãos, é uma consequência lógica de um salvo, não é uma obra para ser executado e ser salvo. Eu não preciso de obediências para ser salvo, é a obediência de Cristo que me torna um salvo. Eu obedeço porque a obediência de Cristo me salvou. Paulo está dizendo: quando você busca obras, quando você busca obediências, quando você busca fazer alguma coisa para Deus, você coloca toda a obra de Deus no lixo e diz: eu tenho algo mais importante para fazer. Quando arminianos dizem que você precisa fazer alguma coisa, é porque para eles a obra de Cristo foi feita pela metade. Para eles, Cristo só possibilitou a salvação. A minha salvação não está na minha mão. Deus só não a tornou possível. Cristo a concretizou e Ele me arrasta para o céu.
Eu sou levado para lá. Eu não vou com minhas pernas, eu não vou com meu esforço, eu não vou com as minhas mãos, eu não se baseia no que eu faço, se baseia completamente no que Ele fez por mim. Paulo diz: quando você começa a buscar alguma coisa para servir para a sua salvação, achando que determinadas regras religiosas vão te salvar, Paulo diz: você está jogando a obra de Cristo no lixo. Não presta para nada Cristo. Tudo que Cristo fez é nada para você. Você aproveita nada. Para você não achar que Paulo está enganado, versículo 3, ele diz de novo. Vejam aí versículo 3 comigo. De novo, testifico a todo homem que, se ele se deixa circuncidar, o que acontece? Paulo está dizendo: se você se deixar circuncidar, você é obrigado a voltar para o regime anterior e cumprir toda a lei. Quando Paulo coloca que se deve cumprir toda a lei, é porque a lei não quer saber de qual é a porcentagem que você a cumpriu. Você tem que a cumprir 100%. Aí você passa no sinal vermelho, você faz uma ultrapassagem perigosa e quem está lá na frente, um guarda, aí ele manda você encostar. Você furou o sinal vermelho, vou multar. Aí você olha para ele e diz: não, meu irmão, mas eu paguei meus impostos essa semana, eu estou com o IPVA em dia, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca estuprei, sou um cidadão de bem, pago meus impostos tudo certinho, eu faço tudo certo. Ele vai rir da tua cara e aplicar uma multa. Porque não interessa se você cumpriu todas as leis, você quebrou uma, e por essa única que você quebrou, você é culpado. Paulo diz: se você quer realmente levar a sua salvação nas suas costas, se você quer realmente cumprir preceitos, normas para ir para o céu pelo seu próprio esforço, aprenda de uma vez por todas: você não vai poder selecionar que normas você vai cumprir para ir para o céu. Ou você cumpre todas as normas, ou você quebra todas as normas. Não tem como. Não tem como. É por isso mesmo, Paulo chega agora, dos versículos 5 e 6, aliás, 4, 5 e 6. E olha como Paulo é duro com uma igreja que crê de forma equivocada, que crê que pode fazer alguma coisa para a salvação. Paulo diz no versículo 4: de Cristo vos desligaste. Vocês se desligaram de Cristo. Como a igreja pode se desligar de Cristo? Quando uma igreja diz, em outras palavras, que não precisa do que Cristo fez, que Cristo fez uma parte, que eu preciso fazer o resto para ir para o céu, que eu estou pagando um preço para ir para o céu, que é com muito esforço que eu estou me tentando chegar lá, que eu vou conseguir porque eu sou uma pessoa boa e eu estou fazendo de tudo para ir para lá. Paulo diz: se vocês dizem isso, vocês se desligaram de Cristo, vocês têm méritos próprios, vocês querem ser honrados quando chegar no céu, vocês querem um parabéns quando chegar lá, e nenhum cristão recebe parabéns na porta do céu. Nenhum recebe parabéns, porque não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Por isso Paulo diz: vocês se desligaram de Cristo. Quem se desligou? Vós que procurais justificar-vos na lei. E ele termina dizendo: da graça decaístes. Aí complicou, porque agora Paulo ficou arminiano. Paulo disse: caiu da graça agora, se desviou. Não, Paulo não está dizendo isso. Até porque Paulo considera esses irmãos crentes. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo por várias vezes chamando esses irmãos de servos do Senhor, de meus irmãos em Cristo. Em vários momentos ele os chama de alguém que é amado pelo Senhor. Mas o problema aqui não é que ele está sugerindo que eles perderam a salvação, pelo menos não nessa ocasião aqui, mas é que de alguma forma esses irmãos, eles abriram mão dos conceitos da graça para se agarrar de forma equivocada aos conceitos da lei. Vocês abriram mão da doutrina verdadeira e começaram a crer numa doutrina falsa. Vocês fizeram isso porque vocês foram enfeitiçados.
capítulo 3, versículo 1, ele disse exatamente isso. Eles enfeitiçaram vocês. A doutrina deles enfeitiça vocês. Vocês ficaram enfeitiçados e por isso vocês estão abandonando a graça, vocês estão caindo dela. Mas na verdade, vocês deveriam entender que isso é gravíssimo. A tal ponto, versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança na justiça que provém da fé. E eu preciso que você preste atenção nisso aqui. Paulo chega agora e diz: qual é a única coisa que você precisa fazer, meu irmão? Uma vez que você foi atingido pela graça do Senhor, que a fé foi implantada em seu coração, uma vez que você é salvo pelo Senhor, você quer fazer alguma coisa? Ele diz: ok, o que é que você faz? Aguarde a esperança da justiça que provém da fé. Ele diz: aguarde a vinda de Jesus Cristo, que vai transformar a nossa realidade e vai nos fazer perfeito como Ele perfeito é. É isso que a fé faz. A fé me faz descansar tranquilamente na minha salvação. A fé me faz ficar tranquilamente esperando a chegada de Cristo. Eu não sei se vocês já viajaram com seus pais. Eu creio que a maioria aqui já fez alguma viagem de ônibus com os pais. Quantas vezes vocês ficaram com a passagem do ônibus na mão quando vocês eram crianças? Nunca, não é? Eu nem sabia que precisava daquele negócio. Eu vi a minha mãe entregando uns papéis lá para o motorista lá no ônibus, mas eu não sabia para que era aquilo. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ela mandou eu entrar, eu escolho uma cadeira e sento. Não tenho nenhum tipo de preocupação. Depois eu descobri que o negócio é um pouco complicado. Que você compra a passagem com uma certa antecedência e você fica todo o tempo procurando em qual bolsa ela está. Que você fica o tempo todo preocupado para não perder aquele negócio. Porque se você perder a passagem, vai ser um rolo terrível. E você fica angustiado com aquele papel. E antigamente as passagens eram um papel mais grosso, agora é um papel fino. Aí você enfia nos buracos e não sabe onde foi que colocou nos bolsos e fica todo agoniado procurando aquele papel. Paulo diz: Cristo comprou a sua passagem, mas não deixou na sua mão, porque menino perde. Ele está guardando para você, mas a passagem está comprada. Por isso fica tranquilo. Não, Senhor, eu quero segurar a passagem na mão, para ter certeza que eu vou para o céu. Eu quero ter alguma coisa para confirmar. Ele disse: não, meu filho, Deus nunca vai te dar algo na tua mão para você acreditar nele. A palavra dele deveria ser o suficiente para você acreditar. Paulo diz: ele já te comprou, ele já te deu essa esperança da volta dele, quando a justiça dele, que provém da fé, vai se manifestar. Aguarde. Sabe por quê? Porque no versículo 6 ele diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ótimo, pastor, agora gostei. Agora significa que eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso me bandear, ir para a rua, sair do culto aqui, já estou com o pub marcado, vou encher a cara, vai ser festa a noite todinha, a partir de 8 é pé na jaca, eu já vou para o céu, então agora eu quero o melhor dos dois mundos. Eu vou me desgraçar no pecado e vou para o céu depois. Meu irmão, isso aí é coisa de condenado, que vai para o inferno. São os danados que pensam assim, santos não pensam assim. Sabe por quê? O que Paulo está dizendo é que não faz diferença o que você faz, mas o que Cristo fez. Mas a fé que foi colocada em você faz uma diferença enorme. Paulo está dizendo que é a fé que foi te dada que faz a diferença. Que se você não possui essa fé, é que você vai buscar outras coisas. Eu quero que você observe a última frase do versículo 6. Ele diz: porque essas coisas não têm valor nenhum, mas a fé que atua pelo amor. Quando a gente pega a palavra fé, a gente pensa em corpo teológico, corpo de doutrina. Em quem você quer? Na confissão de fé. Que a confissão de fé do Westminster diz: eu creio, é naquilo que eu creio. Não, meu filho, fé não é concordar com a confissão de fé. Muita gente concordou com a confissão de fé e deve estar recitando no inferno hoje. Então não é uma questão de conhecer ou concordar com ela, porque tem muita gente que sabe que está no inferno porque foi predestinado, porque ela acreditou nisso.
Mas o princípio aqui, meus irmãos, é que fé, a palavra fé em nosso português, vem do latim. E ela significa a mesma coisa que significa em hebraico, que significa em grego, que vem da palavra fidelidade. Ser fiel, fide. Então fé, meus irmãos, não é o que você diz, fé é o que você faz. Crenças são as suas práticas. Crença é o seu dia a dia. Aí eu creio na submissão. Eu me levanto contra o meu pastor, eu me levanto contra o meu presbítero, eu me levanto contra o meu pai, mas eu creio na submissão. Meu filho, você não crê, você não vive. O princípio bíblico, então, é de que minha fé tem que se basear naquilo que eu faço. De forma que ele chega agora e diz: minhas atitudes são pautadas pelo amor que eu tenho pelo Senhor. A minha prática de vida é uma prática de amor. Eu amo meu Deus. Dia dos Pais, hoje. Você levou um bocado de safanão quando era menino, não foi? Vai tomar banho, menino. Lá no sertão a gente chama de currulepo. Dá um currulepo na nuca, bota pra frente, vai tomar banho, menino. Sai, levanta daí, se ajeita, se arruma nessa cadeira. Você ouviu isso a vida inteira. E não era bom, e não era tranquilo. Nenhum de nós gostou quando estava apanhando. Quando a sandália voadora te alcançou, você não agradeceu. Pelo contrário, você ficou bem revoltado. Quando seu pai não te deixou sair com seus amigos, todo mundo foi, só você, bobão, ficou em casa, não foi legal, você não gostou. Mas hoje, você chega um pouquinho mais velho e você diz: meu pai estava certo. Se meu pai tivesse me deixado na rua o tempo todo, eu seria como os meus amigos são. Se meu pai não tivesse me dado aquela surra, talvez eu não fosse honesto. E você começa a avaliar toda a forma como seu pai lidou contigo, e você descobre que o que você faz hoje são as mesmas coisas que ele ensinou, mas que naquela época você fazia porque tinha medo de apanhar. Hoje você faz porque você tem amor pela memória do seu pai. Você tem amor pelo que ele ensinou. E você passou a viver conforme as crenças dele. E você começou a fazer exatamente o que ele te instruiu a fazer. Mas você faz por amor. Se tornou parte integrante de você. O que Paulo está dizendo é que a minha fé deveria ser atitudes de amor para com Deus. Então eu me torno uma pessoa tão grata para com o Senhor, de que eu vou obedecer às leis do Senhor e andar conforme as regras do Senhor, não para ser salvo, mas porque eu amo. E porque o meu Pai é belíssimo e santo, e eu quero ser igualzinho a Ele. Então eu quero fazer tudo que Cristo fez. Eu quero andar conforme os caminhos dele. Paulo está dizendo: a sua fé deveria ser a fé que te leva a andar conforme Cristo andou, confiado somente nos méritos dele, confiado somente na salvação dele, e não em coisas que você acha que vai conseguir fazer. Como eu faço para saber se faço parte da religião verdadeira? Pelas crenças que eu manifesto, mas em segundo lugar, pelo aquilo que eu prego, pela minha mensagem que eu levo. A partir do versículo 7, o apóstolo Paulo começa a fazer uma série de questionamentos que são importantes. Paulo costuma usar uma série de figuras. Ele gosta de determinadas figuras em específico, e ele as repete sem nenhum constrangimento. Ele usa essas imagens o tempo todo. E a primeira imagem que ele usa logo aí no versículo número 7 é a imagem de um atleta, de um corredor. E ele diz assim: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? A ideia que Paulo usa aqui de correr bem é porque Paulo provavelmente gostava de esportes. E existiam algumas maratonas. E nessas maratonas de corrida haviam raias onde o corredor deveria andar, do jeito que tem hoje nas Olimpíadas. Eles correm em círculo e cada um corre na sua raia. E correndo na sua raia, eles precisam manter a concentração em qual faixa eles vão até chegar lá. Se um daqueles corredores trocar de faixa, e mesmo que ele chegue na frente, numa faixa errada, ele está desclassificado. Essas eram as regras antigas. Então o que os corredores faziam? Os corredores faziam o seguinte: à medida que você ia correndo, um passava na sua frente,
E eles começavam a confundir as faixas, para que você ficasse meio perdido, não entendesse, não prestasse atenção em qual faixa você vinha, e começasse a se perder em meio à corrida. E se perdendo em meio à corrida, você ficava para trás procurando faixa, enquanto eles estavam lá na frente, terminando da corrida. Era assim que os desonestos faziam nas corridas naquela época. Paulo diz: oxe, vocês começaram a corrida muito bem. Quando vocês começaram lá atrás, vocês estavam com todo o gás, vocês iam muito fortes. Agora, me diga uma coisa, quem foi o filho do cão que passou na frente de vocês, que atrapalhou vocês? Quem vos impediu de continuar? Quem passou na frente e atrapalhou e tirou vocês da faixa? Quem tirou vocês do caminho certo? Quem colocou vocês numa faixa errada? Quem mudou vocês? Paulo sabe quem foi que mudou. Foram os judaizantes. Foi a pregação equivocada dentro da igreja. Eu quero que vocês notem, não foi na televisão que eles viram, não foi na igreja vizinha, não foi dos outros, foi dentro da igreja que ensinaram isso para eles. Foram pessoas de dentro da igreja de Cristo pregando uma mentira e desviando os irmãos do caminho. Paulo diz: que absurdo, vocês se desviaram, vocês pararam de correr de forma reta, alguém passou na frente e permitiu que vocês parassem de obedecer à verdade. Paulo não é relativista. Paulo diz: existe verdade e existe mentira. O que eles estão pregando não é meia verdade. O que eles estão pregando é uma mentira inteira. E se você crê como eles creem, a pregação deles denota que você se tornou tão ímpio quanto eles são. A pregação deles faz isso. É por isso mesmo que Paulo faz questão de dar a origem de uma pregação falsa. Ele dá essa origem de forma negativa. Versículo número 8 ele diz: essa persuasão, ou seja, essa doutrina que pregaram para vocês, essa doutrina de que você precisa fazer mais alguma coisa para ser salvo, essa doutrina não vem daquele que vos chama. Paulo chega agora e diz: não se engane, quem te chamou foi Deus, quem te chamou foi Cristo, vocês foram salvos nele. E essa doutrina que está sendo pregada entre vocês, persuadindo vocês, ganhando vocês para aquilo que eles creem, essa mensagem pregada não vem de Deus. De quem vem? Só existem duas mensagens no mundo, meus irmãos. A gente precisa entender isso. Só existem duas mensagens no mundo. Uma mensagem vem de Deus, a outra mensagem vem de Satanás. Uma mensagem é a verdade, a outra mensagem é mentira. Uma mensagem é vida, a outra mensagem é morte. Precisamos entender isso. Paulo está dizendo que essa doutrina que se infiltrou dentro da igreja era na verdade mensagem de Satanás, porque Deus não pregaria algo diferente do que Ele mesmo já tinha ensinado antes. Paulo diz: vocês pararam de correr bem, foram atrapalhados, mas eu quero dizer para vocês, não chegou uma mensagem nova vinda da parte de Deus. Para vocês chegou uma mensagem nova vinda de Satanás para enganar vocês, para desmanchar vocês. E aí vem a segunda figura que o apóstolo Paulo usa, uma figura culinária. Paulo diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa imagem do fermento não é uma imagem que Paulo inventou. Na verdade é uma imagem lá do Antigo Testamento. É o símbolo do mal, simboliza o pecado. Israel, quando celebrava determinadas festas, ele não podia colocar fermento em nada. Então, quando fazia, por exemplo, os bolos que entregavam como sacrifício ao Senhor, eram bolos duros, era basicamente uma farinha com água assada. Então, era na verdade uma bolacha sem gosto. Mas era assim que era para ser entregue, não podia ter fermento. Mas por que Deus se preocupa tanto com fermento, com pães asmos? Por que existem muitos momentos em que Israel deveria se abster completamente de fermento? Não é pelas qualidades do fermento, não é porque o fermento naquela época era biológico, eles não entendiam direito, não era uma questão sanitária, não, é porque Deus queria ensinar algo bem simples, que você não precisa de muito fermento para fazer um bolo. Já parou para pensar? Eu não vou ensinar culinária porque a gente tem uma mestre cuca aqui na igreja, então eu vou me enrolar todinho. Você pega um monte de farinha
Eu vejo minha mulher, coloca lá um monte de farinha, coloca um monte de açúcar, coloca um monte de ovo, e fica aquele negócio imenso. Eu digo, eita, que beleza. Aí ela pega o fermento, um tiquinho de nada, e joga dentro. Eu digo, se fosse eu colocava logo muito, que o bolo durava a semana todinha. Não é? Mas não, ele disse, não, se botar muito, não dá certo, porque parece que o bolo desanda, um negócio assim. Mas como é que funciona esse negócio de fermento? O fermento, ele começa a se multiplicar dentro da massa e gera gás carbono, e ao gerar gás carbono, cria-se bolhas dentro da massa, e criando bolha dentro da massa, quando a massa endurece, ela fica grandona. O que acontece na verdade é que o fermento, ele não serve para nada, a não ser para encher de ar um bolo. A quantidade de massa é a mesma, peso é o mesmo, mas ele enche de ar aquele negócio que pega um pouquinho e torna grandão. E não precisa de muito, só um pouquinho só, já é o suficiente. O apóstolo Paulo diz, nós não precisamos de uma equipe grande de hereges vindo lá de fora. Nós só precisamos de uma pitada de pecadores, de pregadores maus dentro da igreja. Uma pitadinha de herege. E essa pitadinha de herege espalha o mal pela igreja toda, e ele cresce de forma volumosa, e quando você menos imaginar, você tem uma igreja toda perdida. Paulo diz, foi isso que aconteceu com vocês. Veio um grupo pequeno lá de Jerusalém, grupo insignificante, trouxe fermento, jogou caramiola na cabeça de vocês. Vocês alimentaram e passaram isso de boca em boca. Isso cresceu. A igreja inteira hoje está se desviando, porque vocês ouviram falsos mestres. Porque vocês ouviram homens que espalham fermentos de pecado dentro da igreja. Ah, pastor, mas que mal faz ligar de vez em quando a TV, porque ele fala no nome de Jesus. Meu filho, fala o seguinte, veja que Satanás citou a Bíblia e fica tentando absorver o que foi que Satanás pregou, porque foi muito mais vantagem você ouvir Satanás pregando na Bíblia do que ouvir esse cara pregando na TV, porque ele fala por boca de Satanás, citando Bíblia, do mesmo jeito que de forma ousada, Satanás citou a Bíblia para Jesus que a escreveu. Não se enganem. Não se engane, citar versículo não torna alguém um pregador de Deus. Ele pode ser boca de Satanás, porque ele citou a palavra de Deus para Eva, ele citou a palavra de Deus para Jesus Cristo, ele vai citar a Bíblia para você também. Paulo diz, cuidado com o fermento, porque falsos pregadores introduzem uma pitadazinha de heresia, que se torna um volume enorme. Mas Paulo diz, mas eu acredito em vocês, eu acredito na igreja da Galácia, e eu confio principalmente no Senhor. Veja, versículo de número 10, confio de vós no Senhor. O que é que Paulo espera que essa igreja faça? Que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu tenho que admitir, Paulo é macho, porque hoje em dia a maioria dos pregadores não diriam isso. A maioria dos pregadores dizia, vamos tratar o irmão, vamos tentar mais uma milha com o irmão. Paulo diz, não, eles são condenados, eles são enviados de Satanás para dentro dessa igreja, eles são danados para o inferno, é isso que cabe a eles. Eu sei que vocês vão ter muito cuidado, que vocês vão cuidar dos seus sentimentos, e que vocês vão se tratar, mas esses falsos pregadores, eles são a boca de Satanás, eles são condenados. Paulo não tem pena de herege. Entendam, meus irmãos, de uma vez por todas, às vezes em nome do amor, nós poupamos o lobo e sacrificamos a ovelha. Em nome do amor, nós dizemos, somos todos irmãos em Cristo, e fica um lobo devorando os crentes e espalhando dentro da igreja o mal. Conversando com um pastor essa semana, ele disse que estava acontecendo exatamente isso. Receberam um grupo de irmãos na igreja, e por trás dos panos, por debaixo dos panos, a família estava anunciando heresia dentro da igreja, e cooptando os irmãos. Ele chama o irmão para um lado. Você pensa, ele foi tratar, ele chegou e disse, meu irmão, você é boca de Satanás dessa igreja, você não é bem-vindo aqui, você deveria encontrar um lugar que se coadune com as suas crenças, porque o que você está fazendo aqui é semeando fermento de pecado.
Você não é mensageiro de Deus coisíssima nenhuma. Você não está aqui para fazer o povo de Deus crescer. Você está aqui para disseminar o mal. Então, tchau. A igreja de Cristo precisa aprender de forma definitiva que falsos mestres não são pessoas bem intencionadas, são enviados de Satanás para destruir o povo de Deus. É isso que eles são. Paulo de repente chega agora e diz: eles vão sofrer a condenação, não tenho dúvida disso. Eu digo isso para vocês, eles vão sofrer a condenação. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Paulo usa o último argumento para mostrar que Paulo não é deles, que Paulo não é um falso mestre. Como é que Paulo prova que não é falso mestre? Paulo diz: olha como eles me tratam. Porque parece que eles tentaram dizer que Paulo ensinava isso. Parece que eles tentaram dizer que Paulo estava pregando isso. E Paulo diz: eu nunca preguei isso. Prova, versículo 11: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, ou seja, se eu estou pregando realmente isso, por que continuo sendo perseguido? Notem, meus irmãos, que quem prega a verdade é perseguido. E Paulo está dizendo que é perseguido onde? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque os ímpios que pregam heresia dentro da igreja, eles não se contentam em ficar com a heresia guardada no coração, porque ninguém quer ir para o inferno sozinho, ele quer levar um rebanho. Eles anunciam a falsa doutrina, eles anunciam a heresia, querem ganhar a todos e passam a perseguir quem prega o contrário. Paulo diz: se eu pregasse o que eles pregam, estava tudo tranquilo, é só paz. Eles não estavam me perturbando não, mas eles estão me perseguindo, exatamente por causa do que eu prego. Logo, está desfeito, diz o apóstolo Paulo, o escândalo da cruz. E Paulo agora dá uma chave para nós entendermos a pregação dele. Ele está dizendo: a minha pregação é escandalosa. A expressão que ele usa aqui, meus irmãos, para escandalosa, é a mesma expressão para pedra de tropeço. É escândalo. Por que o Paulo diz que é escândalo? Porque os homens não gostam dessa mensagem. Você não ouvirá essa mensagem em qualquer lugar. Você não vai ouvir que a única coisa que nós precisamos é ser alcançados por Cristo para ser salvo, e não há nada que você faça para conseguir isso. Você nunca vai ouvir isso em outros lugares. Que não está no seu poder de decisão, mas está no Senhor decidir te quebrar de uma vez por toda e te arrastar à força para os pés dele. Você não vai ouvir isso em qualquer outro lugar. Paulo diz: é por isso que eu sou perseguido, porque minha mensagem é assim, e ela é escandalosa, porque a mensagem do Evangelho nos humilha. A mensagem do Evangelho nos torna pequenos, nos torna insignificantes, despreparados, incapazes de mexer qualquer coisa na história da nossa própria salvação. Paulo diz: ela é escandalosa, é por isso que eles me perseguem, porque eu prego o escândalo da cruz. Cristo morrendo no meu lugar, para que eu assumisse o lugar dele nos céus, para que eu tivesse a minha entrada garantida nos céus. Paulo termina o seu argumento com um desejo, que é mais ou menos uma oração. Paulo diz assim: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Mutilar-se, o que ele quer dizer com mutilar? Mutilar é se cortar, isso é bem verdade, mas a palavra que Paulo usa aqui não é se cortar não. Paulo usa a palavra castrar, é isso que ele está usando aqui. Ele está dizendo: quem dera eles fossem castrados. É isso que Paulo está desejando para esses homens que pregam heresia. Mas o que Paulo tem a ver com o rapaz? Deixa o homem ter filho? Por que Paulo está querendo que eles sejam castrados? Para que eles não se multipliquem dentro da igreja. A oração de Paulo é: tomara que eles sejam castrados, porque eles incitam vocês a rebeldia. E rebeldia, meus irmãos, não é uma coisa boa, como os marxistas pregam.
rebeldia, é a ação satânica desde o início, é uma obra maligna desde o início. Então, jovem rebelde não é um jovem que anda conforme o coração do Senhor. Um jovem rebelde é um que anda submisso à vontade do Senhor. Eles espalham rebeldia dentro da igreja, ele faz com que os crentes se voltem contra Cristo. Por isso mesmo, quem dera eles fossem castrados e não se multiplicassem mais, produzindo mais hereges a cada dia que passa. Paulo diz: é esse meu desejo, porque o que eles pregam não é o que Cristo me ensinou e ensinou a igreja a pregar. E meu desejo para eles é que eles sejam punidos e afastados definitivamente dessa obra. Irmãos, quando nós pegamos um texto como esse, a pergunta que nós fazemos logo de cara é: qual é a minha religião? Em qual religião eu creio? De qual religião eu faço parte? E nesse princípio agora, queridos, eu preciso de uma vez por todas definir qual é, em primeiro lugar, a minha crença, em que eu creio, o que eu professo de fé no que diz respeito à minha salvação. Queridos, de uma vez por todas, nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Foi a obra dele, e a única coisa que nos é requerida na nossa salvação é a fé. Mas a fé também não vem de nós, é também um dom de Deus, de forma que tudo que há operado em mim, desde a minha conversão, o meu arrependimento, a fé que eu possuo, o desejo sincero de mudança, a força para mudar, tudo vem de Deus. A igreja do Senhor precisa novamente voltar a crer e descansar que a obra da nossa salvação foi 100% realizada na cruz do Calvário. Que quando Cristo suspirou nos seus últimos momentos, ele não disse: fiz a minha parte. Ele diz: está consumado. Eu terminei. Sua salvação está comprada, definitivamente garantida. Não há mais nada que você precise fazer. Toda a obra que era necessária já foi realizada, já foi concretizada. Descanse. Mas isso não é bom para um coração pecaminoso. A gente não quer isso. A gente não gosta nem de ficar devendo favor de xícara de açúcar que o vizinho deu. O vizinho dá uma xícara de açúcar, a gente acha que deve devolver um pedaço de bolo para ele. Já notou que é assim? A gente não quer ficar devendo favor a ninguém. E nesse princípio a gente aplica isso à igreja. Mas Senhor, eu não quero ficar devendo favor não, que coisa terrível, o Senhor vai me salvar e eu faço o quê? Me dê alguma coisa para eu fazer, Senhor, eu preciso de alguma coisa. Vou pregar o evangelho. E acha que porque vai pregar o evangelho, vai para o céu porque é pregador do evangelho, e se esquece que Jesus disse para pregadores do evangelho: vocês pregaram, tudo bem, beleza, mas vão para o inferno do mesmo jeito. Ah, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, Senhor, nós fomos lá para a praça pregar, nós fizemos a Sua obra. Apartai-vos de mim, maldito, eu não sei quem vocês são. Meu irmão, não é o que você faz, é o que Cristo fez. A sua salvação não está na sua mão, está na mão dEle. Rogue por misericórdia para que Ele te salve. É a única coisa que você pode fazer, para que você seja definitivamente estraçalhado, vencido e humilhado aos pés dele. É a única coisa que você pode fazer. Não existe nenhuma obra de justiça que você possa praticar que te garanta a salvação. Nenhuma obra. Mas todos os salvos vão buscar fazer todas as obras, porque foi para isso que nós somos salvos. E agora livre, não mais amarrado de vai lá, faz isso, você precisa fazer isso, é obrigado a fazer isso, senão você vai para o inferno. Não, meu filho, já vou para o céu, estou tranquilo. Mas agora eu andarei conforme a norma do Senhor, eu andarei conforme as regras do Senhor, porque eu o amo. Ele colocou em seu coração o amor dele, e por constrangimento, por tamanho amor, eu viverei o resto da eternidade para ele. Nós andamos conforme as regras, porque nós o amamos, não porque nós seremos salvos. Nós somos salvos na obra de Cristo. Mas cuidado que você pode estar sendo enganado por falsos profetas, e você pode ser um falso profeta.
E a Bíblia nos adverte para o fato de que eu sei se eu estou numa falsa religião, porque eu também pregarei essa falsa religião. A nossa fé não consegue ficar escondida, ela se torna necessariamente em pregação. Tudo que nós cremos se torna pregação. Ah não, pastor, não é assim não funciona assim não. Não, quem é o melhor time de Recife? Pronto, está feita a confusão. Você acredita que é um, o outro acredita que é outro, e vocês passam a noite todinha disputando quem tem mais título, quem tem mais nome, quem tem maior torcida, quem tem mais orçamento, qual é o estádio mais bonito. Vocês pregam o seu time para as pessoas toda vez que discutem o jogo. Vocês pregam sobre política no Facebook, 24 horas por dia. Qual é o melhor candidato? O preso ou o solto? Vocês pregam o dia todinho. De forma que se eu creio errado, se eu não creio na salvação conquistada por Cristo, eu vou pregar de forma equivocada, eu vou ensinar as pessoas de forma equivocada, eu vou dizer para as pessoas que elas podem fazer alguma coisa para ir para o céu, e elas não podem, elas serão enganadas. E Paulo roga a Deus que essas pessoas sejam castradas dentro da igreja, para que elas não multipliquem, porque pode parecer uma bobagemzinha de nada, uma heresiazinha boba, um mero fortuito de um coração que não entendeu direito um versículo. Paulo diz: não, eles são massa de fermento misturado no bolo da igreja, eles são na verdade um mal infiltrado, que vai como fogo de monturo correr por baixo, e quando você menos imaginar, vai explodir por todo canto, heresia dentro da igreja. Eles corrompem mundos inteiros, porque nenhum herege quer ir para o inferno sozinho. Ele quer levar a gente. O apóstolo Paulo diz: cuidado, você pode ser vítima de um herege, mas você se torna pregador de heresia quando você crê no que eles creem. O alerta para nós hoje é: qual é a religião que eu faço parte? A verdadeira ou a falsa? A falsa diz: você precisa fazer mais alguma coisa para ir para o céu. Você precisa fazer a sua parte, Deus já fez a dele. Você precisa ser uma pessoa assim, um assado, você tem que ter tal regra, tal regra. É essa falsa religião. Ela prega isso, ela ensina isso, ela vive isso. Paulo diz: ok, que vocês cumpram toda a lei, para descobrir que a lei não salva. Mas a verdadeira religião crê e descansa unicamente na obra de Jesus Cristo. Acredita plenamente de que Ele já o salvou e anda conforme as regras do Senhor, por amor àquele que o salvou. Que Deus nos ajude, que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente veja qual é a nossa religião, falsa ou verdadeira. Porque ainda dá tempo de vir para a verdadeira. Eu não vou fazer apelo não. Ainda dá tempo de vir para a verdadeira. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.